Temos agora, em quarta leitura, a resolução apresentada pelo conselheiro corregedor Fernando Toledo. Dispõe sobre as correções ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em primeiro lugar, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros no horário do expediente e ao representante do Ministério Público, quero fazer o registro da turma de Direito da Faculdade de Palmeira dos Índios, SESMAC Palmeira dos Índios, Unidade Palmeira dos Índios, dizendo a todos e a todas que nos sentimos muito felizes e honrados com suas presenças, em virtude de que entendemos que a melhor forma de se conhecer e de ser divulgado o trabalho do nosso tribunal é realmente através das senhoras e dos senhores, porque quanto mais perto estejam do nosso trabalho, mais claramente poderão conhecê-lo e certamente divulgá-lo, sendo, entendo, a melhor fonte, a mais fiel divulgadora do que sejam os nossos trabalhos. E quanto mais alunos nós possamos receber, mais felizes estaremos, porque verdadeiramente presentes tomarão melhor conhecimento do trabalho realizado pela Corte, que em virtude de todo o processo de distância que infelizmente se instalou ao longo dos anos em muitos dos nossos órgãos, às vezes não temos a oportunidade de ter esse contato mais fiel e, consequentemente, uma divulgação, uma multiplicação desse conhecimento e dessa disseminação da forma que é a mais verdadeira e a que nós realmente gostaríamos que acontecesse sempre. Muito obrigada pela visita, sejam sempre muito bem-vindos. O Tribunal de Contas de Alagoas estará sempre de portas abertas, não apenas para que os senhores e as senhoras venham a assistir às nossas sessões plenárias como as de câmaras, mas também no sentido de que qualquer informação, qualquer interesse no sentido de conhecer qualquer que seja das nossas diretorias, dos nossos departamentos, estejam inteiramente à vontade, posso dizer, a casa é de vocês. Sejam muito bem-vindos, obrigada. Alguém mais? Já tive a oportunidade, na abertura da palestra que o conselheiro Sérgio fez para eles. Antes, eles já fizeram um passeio aqui pelo tribunal, conhecendo os setores, as diretorias, e da importância, como foi enfatizado por Vossa Excelência, a importância deles, que eles são formadores de opinião. Então, essa multiplicação do que viu, do que precisa, abrir até colocando, como por Vossa Excelência colocou o tribunal, sugestões, ideias, que ele possa encaminhar, tem ouvidoria para a presidência, da forma que eles acharem, porque a juventude e, vamos dizer assim, a força da juventude e a visão que eles possam ter, e pode ajudar muito. O que a gente precisa é que eles entendam e que possam transmitir que este tribunal quer cumprir o papel constitucional que foi determinado. É só isso, presidente. Muito obrigado. Passamos, então, à ordem do dia e para relatar, conselheiro Otávio. Senhora presidente, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tenho em mãos o processo 16433 de 2013, o descumprimento do calendário de obrigações.
do Fundo Municipal de Educação de Barra de São Miguel, a gestora senhora Neuza Maria Vilela Carvalho Calheiros, no encaminhamento da sexta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes ao mês de novembro e dezembro. O processo evoluiu ao Ministério Público, que, através do parecer 3924, opinou pela insubsistência da defesa e pela aplicação da multa. Com isso, nós voto pela aplicação da multa equivalente a 100 PIFAL para a gestora, da ciência mesma que no prazo de dando prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado, do acordo o pagamento da referida multa, e que possa ser encaminhado ao FUNCONTRAS para cumprimento desta deliberação. E que alertá-lo que o não pagamento da multa ora aplicado será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. Com a palavra, o Ministério Público. Na forma do parecer exarado nos autos, o parecer 3924/2017, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento da defesa e, consequentemente, pela aplicação da multa. Teremos a sustentação oral pelo advogado Dr. Lucas Teles, OAB 12457, que fará deste processo. TC 14433, não é isso? O processo? É, exatamente. É esse aí? É isso. Com a palavra, Dr. Lucas Teles. Excelentíssimos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, douto integrante da Promotoria do Tribunal de Contas deste Estado, integrantes deste tribunal, e também peço a palavra também aos todos os presentes aqui que estão nesta sessão. Hoje eu venho sustentar aqui em relação a esse processo em face da gestora atual da pasta de Secretaria de Educação lá do município da Barra de São Miguel, em que ela está sofrendo neste processo uma questão referente à intempestividade da remessa de informações ao SICAP. Acontece, excelentíssimos conselheiros, que a informação é referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2012 e que deveriam ter sido entregues no mês de fevereiro de 2013. Porém, excelências, neste período houve a modificação, a mudança do gestor do Poder Executivo. Antes, que estava sendo exercido pelo prefeito Carlos Menezes à época, e no início de 2013 passou-se a gestão ao atual, que é o José Medeiros Nicolau, conhecido como Zezeco. E, nesse caso, apesar de ter tido um prazo para a entrega do SICAP em fevereiro, houve uma questão fática que eu acredito que seja relevante para se levar em consideração, pois a gestora ficou sem a posse dos documentos e ela, inclusive, foi até provado nos autos que ela teve que pedir esses documentos ao antigo gestor da pasta de educação para que ela conseguisse fazer as informações ao SICAP. Porém, o gestor da antiga gestão, ele apenas entregou isso no mês de abril de 2013. Tanto que nos autos, no mesmo dia em que foi entregue, no dia 15 de abril, a própria gestora, no mesmo dia, fez o protocolo aqui neste Tribunal de Contas, mostrando a boa-fé dela nesse caso, e eu peço encarecidamente que analisem essa questão, pois a multa que pode ser aplicada a ela não seria, no fim das contas, ela quem teria dado a causa. Então, eu acredito que a intenção de aplicação de multa é para que seja feita para aquela pessoa quem tenha dado a causa e que isso realmente seja uma forma de coibir que isso se aconteça. Porém, a gestora, a doutora Neuza, ela, no mesmo dia que recebeu esses documentos, ela fez o protocolo aqui, mostrando, inclusive, realmente a boa-fé dela. Ela tentou resolver essa questão. As informações do SICAP foram entregues ao Tribunal de Contas, mesmo que intempestivamente, mas foram entregues no mesmo dia que ela conseguiu ter em posse esses documentos.
Então, eu peço encarecidamente aos integrantes deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas que analisem essa questão, que retirem a multa que pode ser aplicada a ela em face da boa-fé, da demonstração de que ela se preocupou, sim, em demonstrar essas informações, porém não estavam em posse de suas mãos na época em que deveria ter sido entregue. Acredito também que aqui a gente tem conhecimento notório e geral das complicações que existem em transições de gestões e, infelizmente, foi isso que aconteceu no presente caso. Então, eu venho aqui perante Vossas Excelências para demonstrar a boa-fé da senhora Neuza, a vontade que ela teve realmente em entregar as informações ao Tribunal de Contas, como ela, no mesmo dia que recebeu, ela fez o depósito aqui no Tribunal de Contas. Existem nos autos o protocolo que comprova que no mesmo dia que recebeu houve esse protocolo dentro deste Tribunal de Contas. E peço também que se analise que realmente a grande intenção da aplicação de multa é que seja dado em face daquele a quem tenha dado culpa a uma determinada intempestividade de uma entrega de informações. Como ela, infelizmente, na época em que tinha esse prazo para a entrega, ela não tinha isso em posse e ela buscou, através de um ofício ao antigo gestor, para que ele entregasse esses documentos que estavam em CD-ROM, já que eram digitais, que também isso seja analisado e que não seja aplicado multa em face dela e, em caso de subsidiariamente, caso entendam que essa multa deva ser aplicada, que ao menos seja aplicada no menor valor possível, dado face a todos os fatos que relatei aqui para Vossas Excelências. Minha sustentação era rápida mesmo, busquei mais ou menos mostrar a importância que nós estamos dando a esse processo, já que a gente sempre lá no município da Barra de São Miguel busca sempre arcar com todas as responsabilidades e fazer tudo dentro do prazo legal, porém, infelizmente, às vezes, por questões fáticas, nós não podemos realizar tais fatos, porque são mudanças de gestões e isso realmente nós temos conhecimento, não só no estado de Alagoas, mas em todos os outros estados desse país, que acontecem alguns problemas de gestão e documentos realmente, às vezes, não ficam na posse lá da própria secretaria e que a gente tem que buscar meios para que isso seja realmente obtido. Foi o que a doutora Neuza buscou fazer. Ela, assim que conseguiu os documentos, fez o protocolo e peço, então, a Vossas Excelências que analisem realmente essa questão e que não seja aplicada a multa e, como afirmei, no caso de que se entenda que deva ser aplicada, que seja no menor valor possível. Agradeço a atenção de todos aqui deste plenário, pela atenção dada à minha sustentação oral e encerro agradecendo a atenção de todos que estão presentes. Em discussão o processo. Com a palavra, conselheiro. Senhor conselheiro relator, sabe informar quantos dias de atraso? Os dias certos, aí só vendo o processo. Mas ele foi tempestivo, mas posso pelo processo verificar. Em torno de 60 dias, mais ou menos. 30 dias? 60. 60 dias. Já tem aí. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro. Senhor relator, isso é apenas matéria específica quanto ao envio pelo SICAP. Perfeito. Obrigado, senhor. Só um esclarecimento para ficar a data correta. Houve uma prorrogação no envio da remessa do SICAP, foi prorrogada para o dia 7 de fevereiro de 2013. E a documentação foi encaminhada em 15 de abril de 2013, cerca de um pouco mais de 90 dias após a data de encerramento do SICAP. Mas a gestora realmente informou que não tinha posse dos documentos, mas em análise que foi feita pelo Ministério Público, o procurador Dr. Gustavo, no seu parecer, entendeu que essa dificuldade de transição ela não é motivo suficiente para o afastamento da aplicação da multa, mas foi em torno de 90 dias o atraso. Qual foi o valor, conselheiro, da multa aplicada? Sei. Patamar mínimo, né? Sempre falso. Menor é 7. Sim, senhor.
Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Eu acho que vocês estão me dando atenção. O conselheiro está aplicando a multa, é isso? Excelência, eu também tenho uma dificuldade, ainda mais quando o envio não é um envio, por assim dizer, virtual. Eu tenho essa dificuldade em certas defesas, em certas justificativas, em aceitá-las, porque a não ser que haja, de fato, alguma comprovação que o sistema do tribunal, naquele momento, estava funcionando de forma defeituosa ou não estava funcionando, de outra maneira é difícil, ainda mais com o lapso temporal, que para mim não é decisivo, porque está com envio digital, com certificado digital e tudo mais, somente fatos ligados a essa matéria poderiam, né? Ou outros decorrentes, força maior, algo desse sentido. Assim eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Senhor presidente, só uma questão de ordem. O conselheiro Rodrigo atuou no processo, emitiu um despacho em outubro de 2014, só como informação. Em razão disso, eu me declaro impedido para votar. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, eu reconheço o problema na mudança de gestão, que o gestor anterior, ele às vezes cria, assim, aquele que sucede, às vezes cria dificuldade mesmo em encaminhar documentos referentes à responsabilidade do gestor que ele sucedeu, né? Então, a gente vê muito isso aqui no Estado, alguns gestores levam até para casa o computador, não se encontra documentos, então, isso aí é recorrente na administração pública. Então, eu fico sensibilizado até e concordo com o que o advogado se posicionou em relação a isso, dessa dificuldade. Agora, eu penso que isso aí deve estar consignado nos autos, pelo menos o esforço da gestora em comprovar que não foi ela que deu causa a essa entrega intempestiva das informações. Então, como eu não tive acesso aos autos, eu penso que o conselheiro relator examinou todos esses fatos. Então, em razão disso, apesar de se sentir sensibilizado com a defesa do advogado, da responsável aí, eu acompanho o conselheiro Otávio Lessa aí no seu voto. Aprovado. Processo 12.655/2017. Esse processo, ele é de uma gestora e eles é reclamações trabalhistas que a 19ª região do TRT encaminhou para o Tribunal de Contas para a gente abrir um procedimento. Então, este processo, ele tem anexo, são 11 reclamações trabalhistas. Então, eu estou numerando como um processo mãe o 12.655, mas anexo, ele tem os outros 10. Que aí eu só vou dizer para ficar, em termos de gravado, vai ficar um só, porque a reclamação e o objeto, tudo é a mesma coisa, o mesmo gestor. Pois não. Vossa Excelência pediu para reunir todos os processos? Eu reuni todos os processos. Essa é a preocupação, porque eu acredito que muitos processos vão emitir parecer, né? Então eu vou ficar impedido para atuar em todos eles. Eu entendi pela praticidade. É o mesmo gestor, o mesmo problema, reclamação trabalhista. Eu posso ver um a um, doutor Rodrigo, para a gente ver se Vossa Excelência fez. Tem alguma participação de Vossa Excelência. Então, são os processos 13.359/2017, 13.365, 13.363, 13.357, 13.362, 12.656, 13.671, 13.675, 13.355, 13.361.
Exato. Versos dos autos sobre a comunicação realizada pelo juiz da Vara de Trabalho de São Luís de Quitunde a respeito de 11 reclamações trabalhistas contra o município de Pasto de Camaragibe, na qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o município ao pagamento do saldo do FGTS e saldo salarial. O processo gerado por reclamações trabalhistas foram anexados por se tratar do mesmo objeto do mesmo município e ser do mesmo grupo 5 do biênio 2015-2016. Cada processo foi encaminhado ao Ministério Público antes que se pronunciou através da Procuradoria de Contas, conforme pareceres. Aí realmente tem os pareceres todos, doutor. O 3939, 3760, 3763, 3764, 3853. Quer mais rápido? Você só está com 3853, 3852, 4165, 3770, 3771, 3766, 3769. É o relatório. O processo judicial da Vara de Trabalho em São Luís de Quitunde possui a decisão de primeiro grau com a demonstração nítida de que os reclamantes foram admitidos no município de Pasto de Camaragibe entre os períodos de fevereiro a abril de 2014 e de outubro a dezembro de 2016, vínculos sem concurso público, contrário ao que preconiza a Constituição Federal de 88. A própria sentença da Justiça do Trabalho regulariza a situação fática, com a condenação do pagamento indenizatório do depósito do FGTF e saldo salarial. Os processos judiciais não implicam em afastamento ou sobrestamento da jurisdição e competência do Tribunal de Contas, em promover o pleno exercício do controle externo na administração pública, por se tratar de uma decisão judicial do primeiro grau, que respeitou o princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa, e que suas conclusivas promove a condenação do município de Pasto de Camaragibe ao pagamento indenizatório de FGTF e saldo salarial, se fazendo necessário averiguar a situação daquela autarquia. Isso posto, eu voto, antes das considerações acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, pela notificação do gestor à época da reclamação trabalhista do município de Pasto de Camaragibe, senhora Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque, para que, no prazo de 15 dias, contado a partir do recebimento da notificação, justifique e apresente suas manifestações acerca do objeto da representação, bem como responder às diligências requisitadas pelo Ministério Público de Contas, cópias em anexo. B, que seja publicada a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal. É como pode. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro relator, essa representação, ela vem se repetindo, esse tipo de representação vem se repetindo aqui no Tribunal de Contas, com a Justiça do Trabalho noticiando ao Tribunal a contratação irregular de servidores. É um tema já bastante recorrente aqui no nosso Tribunal, acho que não tem maiores polêmicas. O Ministério Público opinou pela admissibilidade e processamento da presente representação e pedindo que seja feita uma série de diligências junto ao município de Pasto de Camaragibe para verificar a legalidade da contratação de pessoal naquele município, né? A relação aí pede uma série de diligências, a relação completa dos servidores, o vínculo que foi estabelecido com o município, se há contratação temporária ou terceirizados, se houve concurso público, né? O ingresso, como é que se deu o ingresso desses servidores. Então, basicamente que seja feita uma inspeção para que se verifique, né, de que forma por que está havendo esse tipo de situação de servidores municipais estarem acionando a municipalidade perante o Poder Judiciário, né? Então, que seja feita essas diligências, que seja ouvido o gestor que deu causa a essas contratações, que já encontram-se comprovadamente irregulares das 11, né? Mas o Ministério Público pede que seja feita uma análise mais ampla e que seja verificada a situação atual da folha de pagamento do município e que, após a realização dessas diligências, os autos retornem ao MP para a manifestação final de mérito. Em discussão os processos. Senhor presidente.
Eu fiquei com uma dúvida, porque o relator falou 14, 15 e 16. Aí eu queria saber só a data, excelência, da ação. Se foi 15 e 16. Se fosse 15 e 16, acredito que a competência de Vossa Excelência atrai o que tiver para trás. Só a data da ação, excelência. Data da ação. É. 14, 15 e 16, acredito que uma relatoria. Você está falando da ação trabalhista? É. Que a gente tem, como Vossa Excelência falou, 14, 15 e 16, envolveria mais de uma relatoria se formos considerar a celebração do contrato e ou a assinatura da carteira de trabalho. Mas que pela... Excelência, desculpe, são várias ações. São várias. Como o senhor unificou, pensei que era uma ação só com Não, por várias. isso que eu li todos os processos, cada funcionário é um processo diferente. Aí juntou, aí o Rafael, todos os pareceres foram do Rafael, Sim. o doutor Rafael deu um parecer exatamente para todos, que o objeto é o mesmo, e a audiência com a juiz do trabalho foi 9 de agosto de 2017. Tá, mas aí Vossa Excelência falou primeiramente 15 e Sim. 16, depois falou 14, Biênios 15 15 e 16. Só contratações feitas em 15 e 16. Os processos gerados na reclamação trabalhista foram anexados por se tratar do mesmo objeto e o mesmo município, nos grupos do biênio 15 e 16. Tá, porque no finalzinho do seu voto, o senhor também falou 2014. Sim. Os funcionários foram. Possui decisão do primeiro grau que demonstra nítidos reclamantes foram admitidos no município de Camaragibe entre o período de abril de 2014 a outubro e dezembro de 2016. Aí Vínculo do concurso público contrário. A gente tem que verificar se 2014 quem seria o relator. Não, mas sempre a nossa decisão que sempre vem para o conselheiro o mais recente do grupo. Ou seja, se for, podia ser 10, 13, 16 seria do 16. Se fosse 17, do 17. Isso a gente já convencionou aqui com relação, quando é o mesmo objeto, a mesma pessoa, iria exatamente para o conselheiro mais recente de tempo. Excelência, mas isso se aplica nos casos de denúncia, né? Como aí cada processo é uma ação específica, eu acredito que essa regra não sirva para esse caso. Como é denúncia, o senhor relator de 2017, teve uma denúncia de 2010 a 2017. Vossa Excelência, às avessas do que é normal, mas é praxe nossa, vai pegar 17 e descer até 2010. Isso já decidiu mais de uma vez, inclusive. Mas como é individual aí, acho que tem que apurar quem é um relator da contratação feita em 14, todo ano de 14. Aí 15 e 16, sem problema algum, seria de vossa... Seria a data inaugural, a data que marcaria, seria a data que a denúncia ingressou no tribunal. Não, Excelência, sobre o conteúdo da denúncia. Quando a denúncia entra, realmente abrange um período. Olha, este fato foi verificado nos anos tais. As decisões do tribunal são no sentido que o conselheiro da relatoria mais nova, mais recente, mais atual, vai abarcar as mais antigas. Mas, nesse caso aí, Excelência, cada processo desse é uma ação individual. Olha, conselheiro, eu estava com esse raciocínio, com esse pensamento. Perfeito. Eu acho até, nesse caso específico, inclusive, que é o mesmo gestor, reclamação trabalhista, eu acho que separar, não tem problema nenhum. Se o pleno decidir, separa, não tem problema. Eu acho que até prejudica, por exemplo, a inspeção. Porque está com um conselheiro com o outro, para juntar tudo isso da inspeção, eu acho que uma determinação, por exemplo, da inspeção, para fazer exatamente a solicitação do Ministério Público e pegar, eu acho que é mais produtivo se a gente juntar todos os processos da gestora, independente do ano, no caso específico, e eu acho que funcionaria melhor na verificação, que ele vai verificar contratação por contratação, pelo nome da pessoa, do processo. Esse entendimento que eu tive foi exatamente por isso,
por ser o biênio mais próximo e ser o mesmo gestor. E a decisão, ela é, por isso que foi até juntada aqui, uma decisão de apuração muito mais prática do que se fosse fazer individualmente. Excelência, eu entendo o cunho prático disso, realmente não só com relação a isso, como com relação até aos contratos. Se fosse assim, nós identificaríamos com muita facilidade qualquer fracionamento. Mas também, de fato, isso não acontece no tribunal. Aí eu ainda insisto, porque não é um único procedimento, uma única ação, são várias ações com vários pareceres do Ministério Público em cada um. Se eu estiver enganado, o doutor Enio pode me corrigir. Mas, deixa eu questão de ordem. Primeiro, inclusive, o do Ministério Público, ele é o mesmo, só muda o processo, por ser individual. Mas é o mesmo doutor Rafael, que deu o mesmo. Quer dizer, ele botou em termos processuais para ter para cada um. Bateu isso. Eu falo isso porque, por exemplo, a velocidade que houve até por alguma coisa, com um relator com o outro, eu acho que vai dar, às vezes, poder chegar até que, olha, ele viu uma parte dos processos, mas não viu as outras partes, porque estava com outro relator. Eu acho a facilidade e defendo a tese de ser mais produtivo. Um processo que vai fazer uma auditoria com relação ao caso específico, ele vai verificar tudo, de uma vez só. E se tiver dividido, ele não vai ver dois, depois tem que voltar para ver mais dois. Excelência, permita-me então, quando a gente vai ficar aqui na discussão, eu levanto uma questão de ordem porque o pleno decida, porque está criando uma regra. Conselheiro, posso fazer só algumas considerações? Inclusive, eu estava aqui conversando com a conselheira presidente. Na verdade, eu acho que o tribunal, a gente poderia até rever essa questão de quem vai ser o conselheiro relator competente para apurar determinada matéria. Porque o tribunal firmou o entendimento de que seria o do biênio mais recente. Mas pela lógica processual, o correto é que seja o que primeiro tenha tomado conhecimento do fato. Imagine a seguinte situação, nos processos em questão, nos processos que estão sendo analisados, as contratações irregulares foram feitas em 2014. Não, tem 14 e tem 16. 14. Vamos dizer, e Vossa Excelência está determinando que seja feita uma apuração. Sim. Ao ser feita a apuração, imaginemos que na análise feita pela DIMOP, verifique-se que tenham havido contratações irregulares também em 2017, por exemplo, que já seria um outro relator. Esse processo, Vossa Excelência, iria mandar para um outro relator? Eu entendo que não há lógica jurídica. O correto é que, se foram detectados fatos semelhantes, mas posteriores, Vossa Excelência, que foi o primeiro a tomar conhecimento, que determinou as medidas que estão sendo feitas, seja o responsável pelo julgamento do processo como um todo, da matéria como um todo. Né? Então, assim, nessa situação específica, o entendimento, né, e aí foi o que o doutor Rafael colocou, o ideal é que realmente seja reunido, inclusive na apuração que foi pedida, não foi pedida somente a apuração com relação a esses 11, ele pede que seja feita uma análise geral da folha de pagamento. Então, acho que o tribunal poderia até, nessa situação, como o conselheiro Anselmo colocou, discutir essa matéria previamente. Quem vai ser, de novo, né, quem vai ser o competente para atuar nessa questão? E decidindo que é o primeiro que tomou conhecimento da matéria, se forem verificados, inclusive, novos processos com relação à contratação e irregularidades, porque pode acontecer, até aqui no tribunal, ter outros encaminhamentos feitos pela Justiça do Trabalho que não desceram ainda para o Ministério Público ou para o gabinete do relator, que tratem do mesmo assunto. Pode. E aí isso ser já pensado ao procedimento originário, né, o procedimento mãe, o processo mãe, que Vossa Excelência fez a reunião. Então, eu entendo que essa sistemática de fazer a reunião dos processos e a análise em conjunto é realmente o mais adequado, e que também o tribunal parta para definir que a competência nessa situação, mesmo que hajam contratações posteriores regulares, elas sejam reunidas sobre esse mesmo processo. A tese de quem tomou conhecimento primeiro. Quem tomou primeiro conhecimento do fato e que já está apurando a matéria. Né? Eu concordo. Senhores conselheiros. Senhora, Com a palavra. Pois não, conselheiro. Excelência, eu quero só rememorar, o Ministério Público já trouxe essa situação mais de uma vez aqui no Pleno, e o Pleno manteve a prática do mais, eu até disse, as avessas, do mais novo para o mais antigo. Tá?
Eu até estava comentando com o senhor Rodrigo, por isso já está levantando a questão de ordem, vamos ter que decidir, isso é importante, que cria uma regra e nós a seguimos. Nós, quero dizer, lembrar, não trabalhamos com sorteio, trabalhamos com biênios. Essa regra, doutor Enio, concordaria plenamente com o senhor se nós trabalhássemos com sorteios dos autos, porque pela matéria já atuou algum conselheiro, então ele ali, vamos dizer assim, está prevento para tudo mais do que aquela matéria. Mas como nós trabalhamos com biênios, competência, esse é o cuidado. A exceção a esta regra justamente em caso de denúncia, representação, quando envolve vários biênios. A gente tem que atentar para isso, mas o tribunal pode evoluir, inclusive até daqui a pouco abolir essa história de biênios e fazer por sorteio. É até mais democrático, na verdade. Mas a lembrança que eu trago é a questão de ordem levantada, que as excelências discutam, deliberem também. O nosso entendimento também é no sentido de que partindo-se do princípio da prevenção, seria aquele que tomou conhecimento em primeiro. No que diz respeito, eu entendo a aquele gestor, aquela municipalidade. Não tornará prevento da matéria de um modo geral, mas no que diz respeito a uma mesma matéria relativa a um mesmo município, a um mesmo gestor, que seria prevento aquele que em primeiro já tomou conhecimento daquela mesma matéria. Nesse caso, o município de Passo do Camaragibe, eu entendo que seria, e podemos deliberar isso agora para firmarmos um novo entendimento, de que todos os processos que digam respeito à Justiça do Trabalho, a esse tipo de processo, que ficará prevento aquele que tomou conhecimento em primeiro no município de Passo do Camaragibe. Quando diga respeito a um outro município, que seja Maragogi, por exemplo, todos que digam respeito a determinada matéria, ficará prevento aquele que tomou conhecimento em primeiro, independente do biênio. Senhora presidente, eu vejo essa questão com uma certa preocupação. Eu acho que tem seus perigos também. Eu acho que a gente poderia delimitar esse entendimento só quando se tratasse de admissão de pessoal. Eu estou com um caso específico que se trata de um processo de controle externo que envolve irregularidades relativas a mais de um biênio. E talvez seja o relator do biênio intermediário aí. E eu tenho o cuidado de não invadir a relatoria dos demais conselheiros, mas no caso específico se trata de contrato, não admissão de pessoal. Então, portanto, só a título de sugestão, talvez a gente possa delimitar esse novo entendimento quando se tratar de ajuste voltado à contratação de pessoal, já que a outra envolve algumas questões ainda um pouco mais complexas, que a gente precisaria avaliar um pouco mais. Compreendo a preocupação de Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo, e passo a colher o entendimento da senhora conselheira, dos senhores conselheiros, com relação ao que sugere o conselheiro Rodrigo, no sentido de que a prevenção se dê apenas quando se tratar de assuntos referentes à contratação de pessoal. Eu concordo. Eu acho que contrato, vai coisa que não vai ser igual. Então, eu acho que cada coisa que acontecer, a gente vai ter que discutir naquele momento. Com relação ao pessoal, eu concordo com a proposta. Vou só dar um exemplo. Né? São diversos contratos, há denúncia de fracionamento entre os contratos, e esse fracionamento abarcaria mais de um biênio, talvez 3 biênios. Então, é esse o risco que a gente corre em modificar esse entendimento, né, do tribunal e trazer a possibilidade de um relator, de repente, invadir
de forma indevida a competência de um outro relator. Eu tenho esse cuidado de não estar invadindo a competência, por exemplo, da conselheira Cleide, né, que é relatora para o biênio subsequente, né, do conselheiro, acho, Fernando Toledo, que é relator para o biênio antecedente. Rodrigo, exatamente, eu concordo, porque a gente tem um caso concreto também que aconteceu, com relação a fracionamento e contratação, exatamente isso. E era biênio diferente, então estava na mão de um, na mão de outro, tudo caso do casal, não tem que escolher. Então o que acontecia? Se você juntasse, dava um tremendo fracionamento, mas isoladamente, em determinados momentos, foram aprovados porque não tinha conhecimento dos outros. Entendeu? O fracionamento. Então, cada caso, eu acho que esse é um caso. E, nesse caso, eu concordo que a gente puder, o meu voto, deliberar com relação a essa contratação de pessoas, as contratações de pessoal. Quando for o mesmo gestor, quem tomar conhecimento, proposta da conselheira, presidente, quem for do Ministério Público, quem foi que tomou conhecimento, todos os outros, gestor é aquele, passa para quem tomou. E continua do mais novo, até que a gente tente ou deixar do mesmo jeito com relação o mais recente, no caso de denúncia e representação. Aí eu voto desta forma. Conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, realmente estamos evoluindo bastante. Eu acompanho também a proposta aqui colocada pelo conselheiro Otávio, com a sugestão do conselheiro Rodrigo, de atuarmos apenas nessa situação, no caso concreto, que são essas contratações de pessoal. Em outro momento, nós podemos partir para evoluirmos mais ainda. Conselheiro Anselmo. Excelência, é louvável, é um avanço, mas eu ainda continuo na minha posição quanto à questão da competência delimitada pelos grupos de relatoria, ou seja, o que for apurado, porque isso não parece o caso, são processos individuais, contratações também individuais, em períodos diferentes. Eu entendo que cada relator, por causa das suas competências, e competências em regra, não se abre mão. Eu entendo que a sistemática deve ser mantida, a que nós já adotamos para, inclusive, deliberada, já até precedente verdadeiro desta Corte, mas sempre aí na possibilidade do tribunal evoluir. Conselheiro Fernando. Nós estamos tratando exatamente de uma questão da evolução do entendimento do tribunal. Nós não temos distribuição por sorteio, mas nós temos casos específicos a serem enfrentados dessa natureza, que esse fracionamento de relatoria pode prejudicar, digamos assim, me perdoe essa expressão, o conjunto da ópera. Portanto, eu acredito que essa evolução, no sentido de deixarmos, digamos assim, prevendo os casos específicos de pessoal, ela é pertinente. E eu acompanho esse entendimento. O conselheiro Rodrigo já se manifestou, mas... Conselheiro substituto doutor Sérgio. Presidente, eu, em outras oportunidades, já expressei meu entendimento aqui. Eu acho que isso aí só vai se resolver mesmo quando se fizer o sorteio para cada processo autuado dessa Corte de Contas e a distribuição. Em relação ao caso específico, o artigo 45 do Regimento Interno, de certa forma, resolve essa questão. Ficando, digamos assim, a dúvida com relação ao relator que vai relatar a matéria, se é aquele que tomou conhecimento primeiro ou outro. Mas eu queria até lembrar que, por exemplo, eu recebi alguns processos em que o Ministério Público Federal solicita informações aqui ao tribunal e que encaminhe cópias de prestação de contas relativo a biênios que não era da minha relatoria, por exemplo, mas o processo veio para mim. Então, só simplesmente prestar uma informação. Aí, como se refere a biênio e de relatoria de outro relator, aí tive que encaminhar aquilo para um outro relator, para ele se manifestar e depois juntar os autos, os documentos, depois remeter para mim. Então, isso requer também a tramitação desse processo, aí acaba atrasando
a resposta ao interessado. Então, como eu falei, eu acho que só vai se resolver dessa forma. Mas eu acompanho o entendimento aqui da maioria, que é inaugurado aí pelo o conselheiro do relator, conselheiro Otávio Lessa. Eu acho que não vai trazer prejuízo nesse momento. E futuramente vamos ver se isso evolui para uma resolução que seja satisfatória. Agora, eu sugiro até, conselheiro, que a gente elabore um documento, não sei se aí no caso, porque eu penso que aí poderia ser até uma alteração ao regimento interno, incluindo essas normas, porque daqui, por exemplo, a 1 ano, 2 anos, vai se questionar isso novamente e não vai se lembrar o que se decidiu agora nessa sessão. Então, talvez seja importante isso ser normatizado, uma instrução normativa, algum documento que isso aí fique fixado, essas regras, né? Porque, numa sessão tal se decidiu de determinada forma e agora se decidiu de outra. Então, que isso aí fique de forma clara, estabelecida, a forma como vai ser fracionado isso aí, quem seria o relator e daí por diante. Senhor presidente, só para esclarecimentos mesmo, e a regra agora criada, desculpe, a norma criada agora é que todos os processos em que haja contratação, passo de Camaragibe, todos, independente de biênio, sejam encaminhados ao conselheiro Otávio Lessa. É essa a norma? Não, desde que seja o mesmo gestor da época. Na época, o mesmo gestor. O mesmo gestor. Tá certo. Se o gestor for 4 anos, depois 8, depois mais 4, tudo, o conselheiro Otávio vai ficar responsável. Não é, porque a gente tem que fazer, a norma é essa. Sendo gestor, tem que ficar claro. Se for norma, não, já está aprovada. Agora, só para esclarecimentos, né, para interpretação, então... Mas, nessa situação, voltando à situação específica, vamos dizer, 2017 é um novo gestor, certo? Tá. Mas, nesse caso, está sendo pedida uma inspeção geral na folha de pagamento da contratação de pessoal. Eu acredito que o julgamento tem que ser conjunto. Não é só para o mesmo gestor. Eu acredito que assim, eu acho que até a finalização desse procedimento de fiscalização, até a finalização desse processo de controle externo relativo à folha de pagamento, contratações irregulares para o município de Passo Camaragibe, até que seja finalizado esse processo, qualquer notícia que chegue com relação a isso tem que ser reunido nesse processo. Finalizando o processo, aí se chegar daqui a 5 anos sobre o mesmo assunto, aí tem que ver quem é o relator competente naquele momento. Isso. Mas não é só em relação ao gestor, porque se houver uma mudança de prefeito, mas a prática então seja... a matéria do município. A matéria do município. A matéria do município. Aí a situação fica mais ampla, eu só quero chamar atenção para isso. Para aquele momento... Não. Porque, lógico, você vai fazer agora, doutor René. E vai fazer. Aí, vamos dizer que na auditoria pegou também o outro gestor de 2017. Já está junto. Já está junto. É uma coisa, agora aconteceu um negócio lá... Agora finalizou o processo. Aí em 2019 o outro gestor assume e tem a mesma matéria, aí vai ser distribuída para o relator que for competente naquele momento. Então, a regra, a norma é essa. Então, o que for de Passo de Camaragibe, tratando da matéria contratação de servidor público exclusivo e concurso público, ações, alguma coisa nesse sentido, vai migrar tudo para o conselheiro Otávio Lessa. Desculpa, Passo Camaragibe. São essas duas situações. Município, sujeito e matéria, contratação, vamos colocar assim pela CLT para ficar mais fácil de entendimento. Contratação irregular, né? Porque pode ser... Tá. A outra também é... Mas vai ficar a divisão. Pode não é ser concurso, contratação temporária. Pode exatamente, temporária. Efetiva. Senhor presidente, para esclarecimento também, eu acho interessante essa Aí a gente acaba... essa fustigação que levanta o conselheiro Anselmo, mas eu acho que o marco regulatório disso aí ficou muito bem colocado quando o Ministério Público complementa. Ora, o processo findado e julgado
este processo findado e julgado, ele está encerrado. Se outra denúncia eventual vier no biênio de outro conselheiro, é claro que é outro processo que será instruído pelo conselheiro que estiver naquele biênio daquele município. Então, o conhecimento agora é dele. É outra coisa, eu acho que não tem... Para mim, sinceramente, eu digo que não me sugere muitas dúvidas com relação a isso, não. O processo concluído, está encerrado. Ficou. Então, tá claro, eu vou aqui fazer a questão do advogado do diabo. Eu concordo com o conselheiro Sérgio. Nossa memória, nosso controle para isso, porque quando chegar, vamos ter que verificar a situação daqueles autos. Senhor conselheiro, como é que estão os autos? Olha, tem aqueles autos, vamos nos lembrar o controle que nós vamos ter que ter cuidado. Mas eu acho que isso se fosse tudo virtual, eletrônico, seria muito mais fácil. Agora, sim, de memória, fisicamente, traz de fato uma complicação. Mas se a norma criada é essa, tenho certeza que nós vamos tentar seguir ao máximo, inclusive com a fiscalização de Vossa Excelência. Não, está errado, é fulano. É importante. Aí ninguém pode esquecer, cada um vai ser fiscal um do outro. Isso é o melhor. Isso é bom. Ótimo. Está votado, tem que votar. Aprovado pelo... Aprovado. Na questão de ordem, é essa. Agora vem a votação do voto. Do voto. Em discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Vencido na questão de ordem, acompanho o relator, excelência. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Aprovados. Tem em mãos o processo TC 7485-2017, versus autos sobre a comunicação realizada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União a respeito da suposta irregularidade do município de Geraldo Porciano, levantado em ação de controle promovido pelo órgão federal através do relatório 217-00073. Relata a fiscalização em procedimento estatuário e na análise da execução físico-financeira concernente às obras e reforma das escolas municipais. Em pronunciamento prévio no parecer 4275, o Ministério Público de Contas opina pelo acolhimento como representação com a citação do gestor à época e realização de diligência. Inicialmente, cumpre destacar o atendimento ao requisito de admissibilidade, conforme previsto no artigo 191 do Regimento Interno desta Corte. Os fatos a serem apurados devem fazer referência ao administrador ou responsável sujeito à jurisdição desta Corte, bem como a exposição dos indícios das informações sobre o fato e a autoria, relacionada à existência do que está sendo denunciado. Neste caso, comunicação de relatório de fiscalização apresentada pelo Tribunal de Contas da União. Assim posto, não implica em afastamento ou sobrestamento da jurisdição e competência deste tribunal. No caso de análise, verifica a existência de matéria de competência deste tribunal, acompanhada de indícios sobre a suposta irregularidade em virtude em comunicação ao relatório da CGU. É suficiente, para tanto, apenas que indique os elementos que corroborem os fatos alegados, de forma que sirva de fundamento para iniciar a atividade de controle. Vote, antes das considerações acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, a. pelo acolhimento da representação / denúncia, pela notificação do gestor à época do município de Geraldo Porciano, senhor Fábio Rangel Nunes, para que no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação via R, justifique e apresente suas manifestações acerca dos objetos da representação, pela apuração dos fatos noticiados através da realização de diligência apontada no parecer 4275 do Ministério Público de Contas, e que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para sobrestamento até que sejam apresentadas as informações requisitadas ao gestor, que seja publicado a presente deliberação no Diário Eletrônico deste Tribunal. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, parecer 4275/2017, entendendo haver os elementos suficientes para apuração dessa representação, pela admissibilidade do feito e após a devida instrução do mesmo, que o processo retorne ao MP para manifestação final de mérito.
Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Com relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com relator, senhor. Aprovado.